E aí, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast Calma, Respira e Vai. E hoje um podcast pra lá de especial, porque no banco dos réus sou eu. E aí, rapazes, hoje, como sempre, cadeiras cativas, René Aze, nosso terapeuta de breathwork, e o nosso Dr. Brown, que é o cara da ciência, né, do cara que fala sério aqui. Não que o René não fale, tá? Mas eu sou o cara que mais bagunça. Então, hoje eu vou ser entrevistado por esses dois. A gente vai falar de novo sobre mudanças de hábito, só que agora por uma nova ótica, certo? Beleza. Então tá, quem começa a fazer perguntas hoje? Vamos lá. Vai lá. Vamos começar. Tudo bem, René? Tudo bom? Tudo ótimo. Yoda. Ah, vai ser assim formalzinho mesmo, assim? Nós Yoda! todos adoramos esse nome, mas por que Yoda? Conta pra gente. Isso que eu ia falar, ia ter que começar se explicando, né? Não, tem que se explicar, é uma questão Explica aí pra gente, por que Yoda? necessária. Pois é, há muito tempo atrás, numa galáxia não tão distante daqui, tcharam, eu nasci, numa noite de Natal, e é verdade isso. Bom, e aí, muito cedo, eu comecei a trabalhar com pessoas. Mesmo quando eu fazia teatro, eu estava atuando, mas eu ia para a área de direção, com uma certa facilidade, tá? E as pessoas me têm mesmo como uma referência, assim, de o que ele acha, qual que é o ponto de vista, mesmo na minha casa, né, familiares, amigos, assim. E lá pelas tantas, que eu comecei a dar aula, com 16 anos comecei a dar aula de música, e entrei nesse lugar do mestre, né? E uma vez no teatro me chamaram lá de mestre Yoda e o negócio pegou e virou meu apelido, que eu carrego com muito orgulho, porque aquele bichinho verde orelhudo é meu mestre. Eu sinto assim, eu me sinto um Jedi. Você está dizendo então que desde sempre você esteve envolvido com essa questão, você sempre se sentiu intrigado a respeito das pessoas e do desenvolvimento pessoal? Eu hoje consigo me definir como uma pessoa muito inquieta, internamente inquieta. Diferente do René, que é o cara dos esportes, da atividade radical e tudo mais, é uma inquietação que eu trago por fazer, por querer que aconteça, por querer mais. Eu sou muito insatisfeito internamente. E aí, quando eu estou com as pessoas, eu quero que a coisa aconteça. E eu venho com essa energia. E aí, sendo assim, eu fiquei intrigado por que não rolava. Quais eram os motivos que as coisas não podem ser mais? Nessa inquietação, eu começo a me colocar numa posição de direcionamento, de liderança, de vamos aí, vem cá, puxa aqui, tira isso da frente, e as coisas começam a acontecer. Então, o apelido ele encaixa nesse lugar, sabe? Qual é o problema? O que está impedindo? Vamos tirar da frente. Então, isso é da minha personalidade mesmo, é uma coisa que eu não gosto quando as coisas... Eu não gosto de portas fechadas, cara. Isso é literal. Eu não tranco porta nem de casa, pra você ter uma ideia. Eu não gosto das coisas trancadas, tem que fluir. Que legal, Yoda. E quanto tempo faz que você está nessa... Porque você é uma pessoa que tem várias facetas, né? Você é um professor, você é músico também, e você adora carros antigos. Muito. Mas eu acho que talvez você tenha falado já isso para mim. Eu acho que a coisa que mais te caracteriza é que você é um empreendedor criativo. Fala um pouco pra gente disso. Pois é, eu descobri isso recentemente, que eu era um empreendedor criativo. Eu fui sempre que, né, não tinha esse termo, empreendedorismo criativo. Mas eu fui fazendo o que a vida ia me chamando, que a gente chama de força. A força vai conduzindo, né, o Jedi. Então, eu começo a dar aula de música quando eu tinha 16 anos. Eu estudei música desde os 8. Então, num curso profissionalizante, erudito e tal. E uma escola de música perto da minha casa, eles me chamaram para dar aula lá. Então, eu me torno professor assim. Depois, fui fazer faculdade. Eu queria fazer ITA, Engenharia Aeronáutica, tá? Ou música. Aí eu falei, poxa, mas tinha aquela questão de fazer música no Brasil e não sei o quê, então faz qualquer outra faculdade para ter uma profissão e depois você faz a faculdade de música. E eu ouvi essa história e fui acompanhar um amigo fazer a inscrição dele para a faculdade dele. Não, desculpa. Aí eu escolhi uma segunda profissão e falei, cara,
é ITA. Mas nem pensava, nem sabia que era ITA. Era porque eu queria engenharia de aeronáutica. Eita. Era o avião, entendeu? Eita. Foi bem isso mesmo, né? Só que aí eu não passei na prova e fui acompanhar um amigo meu, fazer a inscrição dele numa faculdade, e ele foi fazer ciências econômicas, porque o pai dele também era economista naquela faculdade. Ele passou em casa para ir junto com ele. Quando eu fui lá, olhei minha matéria, quer saber, eu vou fazer aí a inscrição também, porque eu ia prestar o ITA dali um ano de novo. Falei, em vez de eu ficar estudando sozinho parado, eu vou fazer numa faculdade. Acabou que eu estudei 5 anos de economia. E assim me tornei também economista. Assim, fui mexer com isso, porque era algo que eu nunca pensei em fazer economia, entende? Vai acontecendo. E a economia me abriu um olhar para o mundo que eu não teria, certamente, se eu não tivesse feito uma faculdade dessa. Né? E você trabalhou com economia? Muito pouco. Eu trabalhei para a Câmara Britânica, em São Paulo, no projeto de comércio exterior, e só. Eu não atuei diretamente, porque logo depois da faculdade, no último ano eu comecei a empreender, tanto é que eu não peguei meu diploma de economista até hoje. Né? Eu fiz os 5 anos, tinha que fazer lá monografia na época e tal, até hoje estou devendo essa monografia aí, porque não ia trabalhar como economista. Eu comecei a empreender e nunca mais parei. Né? Mais ou menos isso. Então é o chamado mesmo, eu vou seguindo os sinais. E foi assim que você foi morar fora do Brasil também? Morar fora, antes assim, eu queria viajar, conhecer todos os países, eu tinha essa visão também, sabe, de querer conhecer, e um lugar que eu achava que eu fosse morar ia ser no Canadá. Isso de olhar no mapa, assim, eu falei, o Canadá deve ser legal, né? Só que fui me envolvendo com a vida, com as coisas, e demorou muito, eu devia ter saído do país bem antes, tá? E aí tive a chance, minha irmã já estava morando em Londres, e a gente foi visitá-la, eu e minha namorada, na época, e a gente foi estudar inglês por 2 meses. A primeira saída foi essa. Só que a gente estudou 1 mês, fizemos uma amizade lá, e aí convidaram a gente para ir para outros países, e o segundo mês a gente saiu rodando a Europa. Como bom brasileiro. Como bom brasileiro, e nem era surfista, meu, e, né, não tinha garota da Califórnia, mas eu fui também. E aí conheci Suécia, que é um país que eu nunca pensei em visitar e conhecer. Né? Fui para Paris, né? Londres, evidentemente, Escócia, que é um lugar que eu me apaixonei. E aí, o que eu quero dizer, assim, o que é legal dessa viagem é porque não é pela viagem em si, mas a cabeça de um cara que de músico, né? Que pensava arte, já tinha um flerte com toda essa questão da espiritualidade, sabe, do invisível, assim, nessa coisa do Jedi. Da força. Da força. Aí estuda economia, passa a compreender mais ou menos como é que as coisas funcionam, a questão de socialismo, a questão de capitalismo, sabe, a distribuição de renda. Tá? E aí eu piso nesses países com uma outra organização, com uma outra condição social das pessoas, aquilo, eu não falo nem que expandiu, me rasgou. Eu fiquei maluco, assim, a cada país que eu chegava e via o estilo de vida daquelas pessoas. Sobretudo na Suécia, quando as casas não tinham portão, não tinha nada, as pessoas não trancavam as portas. A gente foi para uma balada uma vez, e aí a gente volta e eu estou esperando a dona da casa, que era a filha ali no casal que recebeu a gente. E a gente desce do carro na garagem, que não tinha portão, não tinha nada, só entra com o carro. E aí eu desci e fiquei na porta da sala, assim, esperando. 3 horas da manhã, ela abria a porta para entrar. E ela pegou e falou, não, pode entrar, tá aberto. O pai e a mãe dela e o irmão mais novo dormindo em casa com a porta sem trancar. Putz, aquilo me bateu... E sem portão, né? Sem portão. Não, aquilo me bateu uma inveja, uma coisa muito, mas mexeu de verdade. É uma coisa que eu trago no meu peito, uma angústia, é do Brasil ter tantas grades num país pacífico, do samba, do carnaval, sabe, do futebol. A gente não... É isso. Isso me pegou. A gente não sabe o que é liberdade, A gente não né? sabe, entendeu? E isso mexeu profundamente, que aí comecei a repensar toda a minha vida a partir de coisas assim. E em Londres também tinha uma espécie de umas mercearias, um mercadinho pequenininho, né? Que lá no Ceará eles chamam de mercantil. Que ano que era isso? Cara, a primeira vez que eu... 2003, por aí. E a gente chegava nesse mercantil, nesse mercadinho de bairro, que acho que, se não me engano, era de indianos lá em Londres. E
os fornecedores deixavam os leites e os engradados das coisas tudo lá de fora, na calçada. E as pessoas iam chegando, fazendo filinha ali para entrar. Tava tudo ali exposto. Eu olhava para aquilo, era Como um bom choque. paulistano, né? Não, Chegava cara, lá. aquilo é... Eu falei, como isso existe? As pessoas não levam para casa? E aí eu lembro dos jornaleiros aqui nas bancas de jornais que tinham um cadeado, assim, uma caixa que o cara que distribui o jornal, né? Chegava nas bancas, ele abre o cadeado, coloca lá dentro e tranca o jornal. E aí eu vi aqueles caras com leite, com pão, com um monte de coisa, frutas assim, na calçada. Então, isso foi uma mudança radical na maneira que eu comecei a ver o mundo, e aí me mexeu alguma coisa ali que eu tinha que fazer alguma coisa. Assim, isso não dava certo. Né? E é legal essa noção, né? Porque eu também morei fora e quando eu pisei lá, isso foi em 97. Uhum. O que me deu um senso, assim, de importância diferente, que aqui você pisava na faixa, você ia atravessar a rua, você pisava na faixa, o cara acelera o carro. E aí eu cheguei lá, eu pisava, eu mal ia pisar na faixa, todo mundo já brecava. E você atravessa, você se sente importante. Dá você até fala, medo, né? Os caras não vão parar. E aqui pôs o pé na calçada, o cara já mira o carro em cima. Então, hoje em dia tá diferente, né? Mas já tem uns bons, né? 20 anos aí. Então, é diferente quando a gente se depara com uma realidade que a gente não vive aqui no Brasil. Né? Isso rendia altas conversas naquele ônibus de Londres, lá de 2 andares. Eu entrava e ia lá na frente, assim, né? Que ele vai virando as esquinas, assim, parece que você vai tombar ali. Era uma situação legal. E eu lembro muito bem ali com a minha namorada e a gente, altos papos sobre isso. E ela às vezes falava assim, não, mas você está falando mal do país, do Brasil e tal. E não é falar mal. É um olhar assim, tipo, o que a gente está fazendo com a nossa existência, com a nossa vida. Não é falar mal. É um alerta, sabe? E aí foi o raciocínio que eu fiz assim, cara, hoje, há muitos anos, a gente recebe muita tecnologia que vem de fora. E qualquer garoto pega isso aqui e destrói. Né? Qualquer brasileirinho aí pega e aprende rapidinho as tecnologias vindas de fora. Mas a tecnologia humana, de comportamento social, de cultura, de cidadania, não importa dessa facilidade, sabe? Uhum. A gente já consegue olhar para o lado e ver o que está acontecendo nos outros países, ver, isso aqui funciona, isso não funciona. Por que é tão difícil de trazer isso para cá? Tem a ver com comportamento? Com hábitos? Será? Aí você ficou intrigado com isso? Aí eu começo a pensar o país, pensar o comportamento humano, porque assim, quando você não conhece, você acha que a sua realidade é essa mesma e vamos aí. Mas quando você tem uma classe média que vai para Disney todo ano, que conhece esses lugares, que vai para Paris, que tira foto na Torre Eiffel, sabe? E volta igual, isso vai te chamar a atenção. Fala, cara, se todo mundo que pisou fora viu algumas coisas, trouxesse isso e fizesse a diferença aqui, a gente já teria um outro jeito de pensar, né? Só que parece que lá eu respeito a faixa. Mas aqui, quando eu dirijo, eu não respeito a faixa. O que acontece? Não é intrigante? Eu não sei. Para mim, isso mexeu muito e eu começo a nortear minha vida a partir desse pensamento. Eu tenho ele muito vivo até hoje. Entendi. E foi assim que a sua vida foi se encaminhando até você montar uma clínica, foi isso? Quando depois eu passo um tempo, eu trabalhei na Câmara Britânica, eu conheci mais a questão dos empresários brasileiros, que aqui o cara estava faturando um bom faturamento, é um empresário que a gente olhar aqui e fala, nossa, que empresário bem sucedido, mas quando ele estava sentado numa roda de negócio com empresários ingleses, por exemplo, e ele faturava muito mais até. Você pega a história de muitos empresários brasileiros que saíram, da onde saíram, o que o cara faz para uma empresa dar certo no Brasil, frente à dificuldade de uma empresa de Londres, por exemplo, uma empresa europeia, o esforço do brasileiro é muito mais. Tudo. É muito surreal, assim. Tá? Nem dá um tema só para falar disso, dá para a gente fazer uma série. Sentir na pele isso. E esse cara, com todo esse know-how, com toda essa bravura, todo esse empenho, esses riscos que corre e tudo mais, com aquela inflação alta que a gente já teve, com um cheque especial e o cara fazer uma empresa acontecer, quando ele está sentado numa mesa de negócio e o cara abriu a boca e está falando inglês, ele baixa a bola para um cara desse, porque o cara é da Europa. E eu vi isso acontecer várias vezes. E o cara só era inglês. Entende?
uma reunião, chegaram os ingleses que vieram visitar tal. Não importa o currículo do cara, eles são ingleses. O tratamento deles aqui nas reuniões é diferente porque tem uma comitiva inglesa, você não sabe o que o cara fez, não sabe se ele, a capacidade dele, nada, mas por ser isso, ele já senta diferente. E essas coisas tudo eu fui percebendo, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada com a gente, né? Tem uma coisa muito errada. Então, quando eu viajo novamente, aí eu fui conhecer Dubai. Então você imagina, se a Europa tinha mexido comigo. Imagina. Quando eu fico 4 meses em Dubai, aí é uma porrada no estômago, entendeu? Ainda falar assim, ó, no mesmo tempo que essa realidade existe, existe aquela lá no Brasil. E aí, aqui, qualquer palmeira, qualquer gramado de fundo de casa, assim, que tem para onde põe a churrasqueira lá, tem irrigação artificial para isso aqui existir. Porque naturalmente isso aqui era areia. No Brasil, o mato nasce no meio da rachadura da parede. Aí você vai lá, é um parque ao céu aberto, tudo muito perfeito, arrumado e tal. E mais, eu estava num bairro que em 7 anos ele não existia. Você vê a quantidade de prédios num bairro de 7 anos, aqui quebra uma ponte e você fica anos para aquela ponte arrumar, sabe? É aquilo, e depois não cobrava impostos. E os bancos não cobram juros, porque não pode, por causa da lei deles religiosa, você não pode cobrar juros. E o Brasil, juros lá em cima. Cara, aquela faculdade de economia serviu para pirar, assim. Como é que isso aqui sobrevive? Como é que pode? Entendeu? E como é que um cara de 20 anos está começando a vida lá em Dubai tem acesso a tudo isso e a turma de 20 anos no Brasil é uma vida difícil e complicada, entende? E a gente tem um terreno muito grande, eles têm um terreno pequenininho, o terreno dele é árido, zoado, o nosso é próspero. Me explica, entende? Isso ficou maluco, aí eu saí de lá, fui pro Egito, que aí foi o inverso, né? Mas enfim, essa bagunça, essas viagens, elas mexeram muito comigo, e quando eu volto pro Brasil, eu volto de Dubai, porque eu achei que eu tinha que mexer com educação e cultura. Começa assim a história. Sim. Porque pensando hoje friamente, e várias vezes eu tive esses pensamentos e até de arrependimento de ter voltado. Se eu pensasse na minha vida e na minha carreira pessoal, eu teria que ter ficado lá. Entendeu? Isso foi um ano de análise só por causa disso. Por que eu voltei? Entende? E como daí, de você querer trabalhar com cultura, com ensinamento, como que daí você funda a clínica, a Holoclínica? Pois é, eu volto para o Brasil com essa missão de mexer com educação e cultura, monto uma casa de arte e começo a desenvolver pessoas através da arte mesmo, que é o que eu conhecia, a música, o teatro, e usando essas ferramentas para desenvolver pessoas. Lá pelas tantas, a gente faz uma reunião e fala-se de montar uma sala terapêutica. Por quê? Quando as pessoas, principalmente, por exemplo, eu conheci muita gente que queria tocar, queria fazer show, queria se apresentar, mas tinha muita timidez para subir no palco. Aí o outro porque estava acima do peso, não conseguia se expor. O outro porque tinha, sei lá, uma deficiência X, não conseguia tirar a camisa. Sabe? Não conseguia se expor. E cada um vai pondo algumas coisas que eu ia lendo como bloqueios ilusórios diante do potencial que eu via quando eu olhava para o Brasil e as possibilidades. Então, quando eu olhava para essa pessoa, eu falava assim, esse cara tá viajando. E eu comecei a me dedicar a ajudar as pessoas a enxergarem esses bloqueios. Eu estava pensando como um instrutor, um professor, qualquer coisa assim. Mas ali eu tinha começado um processo terapêutico. Tá? E eu recebia nesse espaço todas as pessoas que chegavam com qualquer interesse que ela tinha, seja para subir no palco, seja para arrumar emprego, seja por questões pessoais. Eu comecei a atender e ajudar essas pessoas. Até que a gente falou, vamos fazer uma sala para fazer um trabalho terapêutico, porque isso ajuda. As pessoas precisavam conversar, elas precisavam ser ouvidas, no sentido mesmo da escuta, né, do terapeuta. Tinha gente que precisava de massagem, tá? Aí eu fui estudar um pouco de massagem, só que eu vi que não era para mim. Então depois apareceu um cara que estava também fazendo uma transição de carreira, um engenheiro que queria se tornar terapeuta, não tinha sala, não tinha espaço, então eu falei, vem para cá. E a gente começou uma trajetória nessa sala, que isso vira clínica, né, que hoje é a Holoclínica. Ela nasce numa sala, com esse nome mesmo, Holoclínica, que era o olhar do todo para a pessoa, que eu já trazia nessa visão.
E aí, hoje virou uma empresa, hoje virou uma clínica, né? Que eu tenho muito orgulho de trabalhar hoje com a medicina do estilo de vida. Foi assim que eu cheguei na terapia. Então, não era uma coisa que eu tinha em mente de ser terapeuta. E começou na arte e daí foi indo para Veio da terapia. arte, Por falar nisso, na pandemia que vocês estavam falando, né? Nos outros episódios aí que a gente citou, ela foi muito importante porque eu já praticava yoga há um tempo, já tinha a questão da respiração também. Faço meditação há muito tempo, gosto muito da meditação Vipassana. E eu conheci um professor de yoga, um instrutor, que vou mandar um beijão pro Dani, lá de Santa Catarina também, o Filipão lá, Devadarta. Ele, instrutor de yoga, e na pandemia, naquele caos todo que estava acontecendo, a gente se reuniu e a gente estudou alguns asanas e a gente cria o Arte Yoga Terapia. Então você vê que tem a arte, tem o yoga como esse trabalho de ir para dentro mesmo, de autoconhecimento, né? E usar essas ferramentas como terapia, mais ou menos como você fez, que você junta o yoga com o seu trabalho também de massoterapeuta, né? E legal que o corpo está bem... A gente precisa trabalhar o corpo para fazer um processo terapêutico bom, né? Completo, assim, profundo. Porque a gente acaba guardando bastante das nossas emoções no corpo, né? Aliás, a gente não sabe onde começa o corpo e termina... Sem contar isso. Começa a mente, termina o corpo e vice-versa, né? Então, essa visão integral ela é legal porque hoje eu não trabalho com ninguém se não mexer com o corpo. É o corpo mudando a mente. Porque antes era a mente pela mente, eu ficava horas conversando com a pessoa. A mente pela mente fica divagando e eu rodava junto. Fica rodando em círculos. Eu rodava junto com a pessoa achando que ela estava precisando de atenção, vamos aí, estou contigo e tal. Chegava uma hora que eu estava com mais vontade que a pessoa acontecesse do que ela mesma, entende? E aí eu vi que tem alguma coisa errada. Aí eu vi que a gente estava muito se envolvendo com a mente, né, sem trabalhar o corpo. Quando você trabalha o corpo, e a respiração para mim é a entrada disso... Você acessa logo o inconsciente e vem ali os problemas, né? O que está pegando bem mais rápido e às vezes alguns bloqueios saem que você nem se deu conta dele, não precisa nem racionalizar. Você passa a se sentir diferente porque o negócio foi, sabe, libertou, aí meio mágico, né? Literalmente energia presa em alguns lugares. Né? É isso que eu percebi. E a postura, eu trabalhei bastante tempo no Iyengar Yoga, que eu citei no outro episódio. Trabalha bastante com postura. Então, era um processo terapêutico as aulas. Sim. Porque eu via a vida das pessoas mudarem. Gente entrar curvada e a gente sabe por que a pessoa está curvada, né? Alguma coisa que ela está escondendo, alguma emoção forte. E só de trabalhar as posturas, não precisava falar muita coisa. A pessoa já muda a vida dela, Exatamente. Porque mudou a postura, não só ali física, mas a postura dela com relação à vida, né? Como é que ela se enxerga, como é que ela faz a postura ali no yoga e como é que ela leva isso para a vida dela. Então, eu sempre fazia essa ponte, pedia para o pessoal analisar. Se tem uma postura que é difícil de você fazer, o que está te segurando? Então, imagina quando eu me reuni com esse instrutor, que ele tinha lá um material dele que mostrava o que aquela postura significava, né? O que estava trabalhando, as questões emocionais, as questões energéticas e a próprio corpo, né? A posição do corpo estava trabalhando que parte do corpo. Quando eu juntava tudo isso, dava assim, a dica direta. Você está com dificuldade de fazer isso? Vamos investigar por aí. Então, facilitou muito a minha vida, porque eu ficava ali só... o só que eu falo era muito difícil, porque era a prestar atenção no que a pessoa está falando e dentro da fala dela e tentar achar o que ela estava realmente dizendo, onde estava pegando. Mas quando a gente começa a trabalhar com o corpo, ele se expressa, ele se apresenta. A pessoa nem racionalizou e a coisa já veio, sabe, no primeiro plano. Quando você inverte, fala, puta, é isso mesmo. É muito mais rápido. Então, hoje, eu não trabalho mais só ficar ouvindo a pessoa, não. Vai se mexer primeiro, depois a gente conversa. Isso aí. E, Yoda, como é que a MEV entrou na sua vida? Conta pra gente. Porque um dia eu conheci um médico, um tal de Dr. Brown, e eu falei para ele que eu tinha uma clínica há uns 6 anos e trabalhava dessa forma, desse pensamento e tudo mais. E ele falou para mim, dá uma olhada nisso aqui, MEV, Medicina do Estilo de Vida. Aí eu fui para casa e fui pesquisar. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, uau, isso tudo existe, isso tudo é fundamentado, isso tudo está pronto. Tá? Entende? Eu chego da arte, eu chego lá de outro lugar e fui chegando na terapia. E, de repente, me cruza com um negócio e fala, isso aqui está pronto. E aí foi quando eu falei com esse médico e falei assim, cara, você não quer assumir a clínica? Você é o nosso responsável clínico dessa história, entendeu? E foi assim que aconteceu a MEV na minha vida.
Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, acho que a coisa Júnior mais... é outro nome dele? Porque é Yoda Júnior. Júnior, isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A medicina do estilo de vida, ela sempre vai esbarrar nessa questão da mudança do comportamento, né? Vocês que estão aí em casa, vocês vão ver que a gente vai falar de coisas... sempre a gente vai estar falando da gente, que está aqui na mesa, e a gente sempre vai estar falando de coisas que vocês estão vivendo na vida de vocês, porque a medicina do estilo de vida, ela fala com todo mundo porque ela está falando de promoção de saúde, né? E é muito intrigante para mim, acho que para todos nós que estamos sentados aqui, essa questão da mudança do comportamento e do quão é difícil mudar o comportamento. E eu queria colocar na mesa agora essa questão da gente falar a respeito disso, assim. Você falou uma coisa muito interessante, que você ficou muito intrigado quando você estava fora, de pensar que existem brasileiros que veem a realidade que tem lá fora e não se movimentam para fazer uma realidade diferente aqui, né? Uhum. E eu acho que ficou bem claro quando você disse que você não quer que o Brasil seja diferente, seja igual como é lá. Você quer que a gente seja o melhor que a gente possa ser aqui, né? Claro. E tem coisa que a gente pode trazer lá de fora, de civilidade, de como uma sociedade se organiza. Por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente vencer a barreira do que a gente já conhece? Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa se alimentar melhor. A gente sabe que a gente precisa se mobilizar, se movimentar, fazer exercício físico. Por que é tão difícil? Uhum. Bom, durante esses anos todos, o que eu observei foi que... Primeiro ganhar consciência, eu achava que era criar oportunidade. O brasileiro não tinha oportunidade. Então, trazendo para a MEV, é como se eu não tenho oportunidade de ter uma vida melhor. Sabe? Eu estilo a vida do jeito que ela se apresenta, não dá para eu comer direito, não dá para eu dormir direito. É uma vida que a gente corre para matar um leão por dia. E tem até uma piadinha que eu ri muito uma vez, um cara falando assim, cara, tem alguém que tá deixando sem matar o seu leão porque eu tô matando dois, alguma coisa assim, né? Eu entendi o que aquele cara tava sentindo, sabe, quando ele falou isso. Então... Sacanagem. Eu falei, tem alguém que tá deixando o seu solto aí, porque eu tô pegando 2 por dia. E aí, eu falo, poxa, nessas condições que a gente tem, como é que eu vou ter uma vida saudável, uma vida legal, né? Como uma impossibilidade. Então, desde quando eu montei esse espaço cultural e atendi as pessoas, desde 2010 a gente começou com esse trabalho, eu criei muita oportunidade para as pessoas, porque eu achava que faltava no Brasil era oportunidade. Hoje eu falo com certeza que não é oportunidade, tá? É um acesso, isso é diferente. Porque a oportunidade você cria, mas se a pessoa não reconhecer que é uma oportunidade, ela também não vai mudar. Ela não pega. E outra coisa também é que é tão sério esse negócio de comportamento, a cultura, ela depois que eu fui estudar mais sobre o cérebro e tal, a gente cria, são trilhas, né, dentro do nosso cérebro, são caminhos. A explicação que eu vi é igual um gramado, que todo mundo pega e começa a passar pelo cantinho ali, não nasce mais a grama e fica um trilho ali, né? Uma passagem ali na terra. É mais ou menos isso. Então você vive de um jeito que você cria esses caminhos dentro da nossa mente, que é uma questão física. Você não tem como mudar ele só porque você quer. Eu entendi que é melhor ir lá. Não, o hábito vai falar mais alto. Então, se eu penso de um jeito, eu não vou enxergar a oportunidade de mudança, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito, mesmo com a oportunidade na minha frente. Começa mesmo por aí. Querendo muito mudar. Mesmo querendo muito mudar. Outra coisa que eu percebi é que muitas pessoas que acabam agarrando a oportunidade, ela não muda de verdade lá dentro. Ela pegou a oportunidade e ela mudou a vida dela, vamos pensar de uma maneira mais prosperou na carreira, financeiramente, sei lá o quê, mas o comportamento dela continua igual. Por isso que um cara desse, que vai para a Europa, que vê tudo isso, ele tem uma condição financeira, ele curte tudo isso, mas ele não muda, ele vai continuar dirigindo o carro no Brasil, diferente quando ele estiver dirigindo o carro lá fora. O respeito que ele tem pelo trânsito lá fora é diferente do trânsito que ele tem na cidade dele. Eu fracassei, eu posso dizer de verdade, eu fracassei durante esses 30 anos de trabalho com todas as pessoas, tá? Por quê?
Você tira a pessoa de um lado, que ela tem uma baixa autoestima, ela não reconhece o potencial que ela tem. Você cria oportunidade, quando ela começa a entender que ela tem aquele potencial, ela pega aquela carência que ela tinha, joga para o outro lado, vira arrogância e pula para o outro lado. Então o comportamento de verdade não muda. Ela só muda do lado do jogo. Olha, eu era um cara que estava desse lado aqui, não tinha condições, não tinha nada, agora eu sou desse cara aqui, que eu vou olhar para o outro, entende? É isso que eu percebi. Então, qual que é a dificuldade de mudança de comportamento? Primeira coisa é uma consciência de verdade. E aí, para mim, veio a respiração como algo que te conecta com o seu ser, com o seu centro, com os seus valores. Primeira coisa. É um lugar, eu acho que o que eu tenho falado e que eu acredito, é um lugar onde a gente conversa com o nosso eu. E a gente tem que saber isso, todo mundo tem que saber, que o nosso eu é muito inteligente, é muito sábio, né? Mais do que inteligente. Ele é sábio. E hoje em dia a gente deixa de escutar isso, para escutar muitas outras coisas que estão aí, né? Essa poluição sonora e de informações que a gente tem. Muito barulho, né? Esse barulho externo, e deixa de escutar a nossa voz, né? O que está lá dentro, que é o nosso, que daí a gente vai conseguir acessar o nosso comportamento, alguma coisa assim. Então, e a respiração leva a gente lá. Com certeza. Por isso que eu abracei isso mesmo como fundamental para começar qualquer trabalho hoje. Começa com essa conexão para resgatar os seus valores. Porque senão, valores distorcidos ou eu tenho uma miopia com relação aos meus valores, minha identidade ela não é real. E aí eu ponho empenho nas coisas pelos motivos errados. É isso que eu aprendi assim muito forte. Então, quando a gente fala da mudança de comportamento, mais tecnicamente falando, por mais que eu queira mudar de um hábito, eu preciso trabalhar em 3 níveis. Eu tenho um nível afetivo, nível emocional. Qual é a minha relação emocional com esse hábito que eu exerço hoje? Eu só consigo dormir depois das 2 da manhã, não consigo dormir cedo. Eu preciso investigar qual é a minha relação emocional com isso. Depois, eu tenho que olhar para uma questão fisiológica mesmo, que foi racional. Então, é emocional e até racional. Racional é cognitiva. Estou falando de... Eu faço isso há tanto tempo que essa trilha, sabe? Eu tenho que fazer nascer a grama de novo nisso aqui para cobrir, para eu ir para outro caminho agora. Enquanto eu não cobrir, quando eu piscar o olho, eu já estou nela de novo. Isso é fisiológico. Isso é uma questão que tem que mudar, conscientizar que é isso e eu vou falar, vou fazer essa grama nascer. Tampar essa trilha e arrumar um outro caminho melhor. E o terceiro é o comportamento. Quando a gente fala de mudança de hábito, todo mundo entende a questão do comportamento, que é o que está mais exposto. Mas os hábitos estão assim, até o meu comportamento está aqui normal, mas a minha cabeça pode não parar de pensar sobre um assunto, por exemplo. Eu posso estar aqui com vocês, mas minha cabeça não está aqui. Eu estou aqui, mas estou preocupado com um assunto. Minha namorada me deixou. Então isso tá aqui, né? Estou conversando com vocês, mas eu estou aqui. Putz, quando eu sair daqui, vou ligar para ela, vou falar alguma coisa, sei lá o quê. Aí eu saio daqui, eu vou dirigir, estou com isso na cabeça. Amanhã eu estou com isso na cabeça. É um hábito. É um hábito. Que externamente está normal. Meu comportamento está normal. Mas internamente ele está aqui também. Então a gente tem esses 3 níveis para visitar, para entender o que é um hábito. E entender também que ele tem sempre uma falta de consciência para ser um hábito, ou seja, eu não penso para fazer. Primeira coisa, ele é igual quando você aprende a dirigir o carro com o carro mecânico, né? Sim. Você começa, como no primeiro momento, você está ali sabendo que marcha você está colocando, né? E segura lá a embreagem e vai depois tal. Você vai depois conversando. Que fica, então você conversando, você vai cantando, vai de boa, você não sabe nem que marcha está, não é? Virou um hábito. E é isso que a gente faz com todo o nosso comportamento. Então, nós somos regidos por hábitos o tempo inteiro. Primeira coisa é eu começar a olhar para esses hábitos e falar, esses hábitos estão legais? Estão coerentes com o quê? Para eu saber como que eu vou fazer esse julgamento? Os meus valores. Os meus valores, entende? Se os meus valores não tiverem legais, assim, estiver bem estabelecido, eu vou fazer meus hábitos com valores que o Brau. Eu ouvi o Brau falando disso, achei legal, também quero. Aí você fala não sei o quê, isso aí é legal, também quero. Mas eu nunca sei exatamente o que eu quero. Então eu vou te seguir um tempo. De repente eu vi o Brau, não, o do Brau é mais legal, eu vou pro outro lado. Mas agora apareceu um cara que tá falando não sei o quê, então é isso que eu quero. E eu nunca sei de verdade o que eu realmente o que você preciso, quer, o que eu necessito, sabe? Então, nossa, tem muita coisa para trabalhar
Não sei se eu respondi, né? Eu falei tanta coisa Nossa, que eu não sei respondeu se sim. respondeu. E abriu a minha cabeça aqui para um bocado de coisa, porque a gente está aqui querendo mostrar para o pessoal que está em casa que existe uma forma nova da gente cuidar da nossa saúde, né? Que é a medicina do estilo de vida. E a gente já comentou nos outros podcasts a respeito dos pilares da medicina do estilo de vida. E para qualquer pilar da medicina do estilo de vida, essa questão do hábito, do estar habituado a fazer uma coisa de um jeito, ela te coloca, te questiona se você está no lado certo do que tem que ser feito, né? Então, vamos hipotetizar que uma pessoa, que é a coisa mais... hoje em dia, quando as pessoas pensam em saúde sem estar doentes, elas pensam em ficarem mais bonitas, em perder peso, etc. Né? Existe esse estereótipo criado de beleza como sinônimo de saúde, e a gente vive uma pressão social muito grande para estereótipos bem definidos do que é belo, pela mídia. E a MEV serve para essa pessoa também que está querendo ser uma versão melhor de si e que acha que a versão melhor de si é, por exemplo, ser mais bonito. Vamos considerar uma pessoa saudável, que não tem diagnóstico de uma hipertensão, diabetes ou uma coisa assim, e ela sente que ela pode ser melhor, ela sente que ela pode ter mais disposição física, ela sente que ela pode fazer melhor para o seu corpo se alimentando melhor, e aí a gente vai estudar os pilares dessa pessoa e a gente vai chegar em situações em que sempre ela vai esbarrar na questão de como ela se construiu na sua vida com um hábito que é um hábito que não é tão saudável, entende? Então, por exemplo, você falou a respeito do sono. Hoje a gente já sabe, na medicina, que essa questão da pessoa ser notívaga ou não é uma questão que está sendo muito questionada. Já parou-se para pensar em algum momento em que existiam algumas pessoas que se dessem mais, que são mais habituadas com trabalhar de noite, etc. e tal. E a gente está caminhando para um local que fica as coisas assim, mais ou menos do tipo assim, nós temos que viver durante o dia e dormir durante a noite. O nome disso é ciclo circadiano, Sim. Tem a ver com liberação de cortisol, tem a ver com liberação de melatonina, tem a ver com a questão do sol, da luz entrando nos nossos olhos, daí a questão das telas que a gente não larga e tal. E o sono é uma questão de hábito. Mudar esse hábito é uma questão dificílima às vezes, né? Mas daí eu acho que vem também sobre até uma coisa que o Yoda estava falando, que é o último pilar que a gente falou nos podcasts anteriores, que é o do relacionamento, né? E eu acho que não só um relacionamento com outras pessoas, mas eu acho que também dá para incluir, aí você me corrige se eu estiver errado, mas um relacionamento com nós mesmos, né? Então é esse relacionamento que vai chegar a essa mudança de hábito, essa coisa. Eu tenho um ótimo relacionamento, eu me olhar no espelho e falar, pô, legal, o que você vai fazer hoje, Renê? Sei lá, né? Ter um relacionamento comigo. Eu acho que esse é o primeiro relacionamento que a gente deveria olhar, para depois olhar também para o relacionamento que eu tenho com um terceiro, né? Com os meus filhos, com um amigo, com minha esposa, com quem for, sim, né? Sim. E aí, lembrando o que você falou, que tem essa parte emotiva do hábito da gente, né, de como a gente se comporta, só isso aí já é sendo muito sincero, já é um propósito de vida, né? A gente tem que aprender a pensar as nossas emoções, né? A tentar racionalizar um pouco o que a gente sente. E existem muitos mecanismos pelos quais você pode fazer isso, né? Geralmente isso chama terapia, né? Você faz terapia de várias formas diferentes. Mas é por lá que você vai aprender a se conhecer, para poder se entender. E aí você falou... E tudo que você falou, cara, do hábito é neurociência, né? Neurociência total. Isso é muito louco, assim. O cérebro da gente forma caminhos de sinapses que deixam a gente preso nesses caminhos de sinapses. Os caminhos de sinapses levam a gente a sentimentos antigos, dolorosos. Os caminhos de sinapses levam a gente para momentos de alegrias infantis. E as coisas que são boas acontecem no nosso cérebro por um caminho definido, que é o caminho do seu gramado que foi comido e está aparecendo no chão, entendeu? Para a gente mudar a forma que o nosso cérebro pensa, a gente tem que ter um empenho muito grande. A gente tem que se colocar
no mundo de uma forma que a gente vai conseguir mudar, né? E aí tem tudo a ver com o Braulio, que começa a academia e para, entendeu? Que eu começo, passo 3 meses, eu dou uma cansada e paro um pouquinho. Eu mal posso esperar os próximos capítulos, porque daí a gente vai entrar em cada um desses pilares Nossa, e destrinchar isso, pra vai ser bacana, cara, vai ser legal. Muito bacana. E isso tem tudo a ver com a pessoa que está há 15 anos tentando parar de fumar, sabe? Assim, é impossível você pensar em tabagismo e você não pensar em questões emotivas relacionadas ao cigarro. Eu nunca me esqueço, por exemplo, da minha avó. Minha avó morreu fumando e morreu por causa do cigarro. E ela dizia, este é a única pessoa... Ela falava, é isso, este, porque ela sabia que era algo. Aí ela dizia, este é a única pessoa que nunca me abandonou na vida. Nossa. Que frase dramática, né? E ela não parou de fumar e as coisas aconteceram por causa do cigarro na vida dela. E acho que é por aí, né? Mudança de comportamento é uma coisa muito difícil, mas é possível e conversando a gente consegue ir adiante, né? E eu lembrei de uma coisa também que eu queria conversar com vocês, que é assim, para a MEV, junto a gente vai mais longe, né? Sozinho é meio difícil, né? Pois é. A gente precisa se ajudar para poder caminhar, porque é meio difícil sozinho ir para frente nessa jogada, né? É até possível. O que é que vocês acham disso? Eu acho que é fundamental. Primeiro que as relações, nosso comportamento, ele expressa como a gente é. E é através do nosso comportamento que se estabelece relações, tá? É nítido hoje, depois desse tempo todo de experiência, que pessoas que não conseguem trabalhar juntas têm um problema muito grande de identidade. Você só consegue se juntar com o outro quando você tem um autoconhecimento muito centrado, que você sabe que você pode se misturar totalmente com o outro, que você não vai se perder no outro, porque você tem uma identidade. Quando você não tem essa segurança e mistura com o outro, o que é meu, o que é seu, o que não sei o que, a pessoa se perde, fica com medo, não, porque eu preciso ter a minha experiência sozinho. Quando fala assim, cara, autoconhecimento zero, tá? Então, eu penso que isso que falta no Brasil, assim, a gente se entender como pessoa, para que como nação também a gente se conheça no mundo. Então, é esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. E a MEV, ela vem para mim com 6 pilares estabelecidos, onde você pode mapear o seu ponto de partida. Você se avalia, olha, estou aqui, por onde eu vou começar esse trabalho de transformação. Entendendo que qualquer transformação não acontece porque eu quero a transformação e vou esperar alguma coisa acontecer para mudar. Não, a mudança acontece através do movimento. Primeiro eu saio em movimento em qualquer direção e aí eu fico atento aos sinais que vão aparecendo na vida. Os sinais não aparecem com você parado. Mas, Yoda, fala de novo para as pessoas o que significa MEV. Medicina do estilo de vida. Exato. Que é uma especialidade médica que previne e trata doenças crônicas não transmissíveis. Exatamente. Ou seja, que pode ser evitada se você mudar logo seu estilo de vida. Estou falando para mim que é esse desafio que eu assumi depois que eu conheci a MEV. Nos próximos episódios a gente vai lançar um desafio aí para todo mundo. Vai lançar um desafio aí de mudança de hábitos em público, para mostrar que junto fica mais fácil. Sim. Tá certo? Acho que todos nós temos que mudar, né? É isso aí. É isso aí. Bom, para fechar o papo de hoje, eu quero agradecer essa entrevista que eu tive. É legal estar num lugar assim, né? Ser entrevistado pelos amigos, para a gente se conhecendo melhor e vocês também conhecendo a gente melhor. Vamos fechar sempre com uma prática de respiração, que é um hábito que a gente vai trazer e vai bater nessa tecla onde tudo começa. Para fechar, nosso tempo está estourado, mas isso aqui é muito importante. A respiração é uma atividade, um movimento que acontece sem que eu tenha consciência, ou seja, cortou o cordão umbilical lá, eu começo a respirar, né? Só vou parar quando morrer. Eu não preciso pensar para respirar. Isso significa que ela acessa nosso inconsciente, aquilo que eu não tenho consciência para fazer. Tá? Só que ao mesmo tempo eu posso parar a minha respiração, como o René vai ensinar agora, a gente vai poder mexer, eu posso alterar, ou seja, eu posso pôr o consciente também. Se eu tenho consciente e inconsciente,
A respiração, ela é essa interface. Então, você quer achar seus valores, quer achar seu propósito, começa a respirar com consciência e brinca com isso, tá bom? É de graça, é nosso, e vamos aprender agora mais um pouquinho com isso. Bora lá. Vai lá, Renê. Antes, eu preciso convidar todo mundo a participar, porque só a gente falar aqui não dá uma sensação do que realmente isso é capaz de fazer no nosso sistema nervoso, no nosso organismo, né, e na nossa vida. Então, a gente vai fazer agora um exercício, mas eu também vou te convidar a participar. Quarta-feira, 19h30, a gente tem um grupo de respiração. Eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp aqui. É um grupo silencioso, onde você entra e lá, quarta-feira, às 19h20, mais ou menos, eu solto o link da prática. É feita via Zoom, porque via Zoom eu tenho como monitorar se a pessoa está respirando direitinho, se está tudo ok. E também é feita com fones de ouvido, porque tem uma experiência com música e tal, é bem legal. Então a gente começa com umas respirações funcionais e depois faz uma experiência de respiração com uma super meditação no final. Então, para você que também nunca meditou, venha. Você não sabe o que te espera. É muito fácil meditar depois da respiração. Eu sempre falo isso, não acredita na gente, faça, tire suas próprias conclusões, tá bom? E agora a gente vai fazer uma respiração que é muito legal, tá? É uma respiração, se você estiver meio para baixo, você dá uma animada. Se você estiver muito eufórico ali, estressado, você dá uma baixada. Então ela meio que regula, tá? São 5 respirações que a gente vai fazer, 5 ciclos, e eu vou fazer isso algumas vezes. Então eu vou inspirar e expirar um ciclo. 2, 3, 4. Na quinta, eu vou fazer isso dobrada. Então eu vou inspirar bem longo e soltar. Faz uma vez aí só para eu entender, então. Primeiro. Dessa vez a gente vai soltar pela boca, tá? Tá. A quinta. Então só de você fazer isso, você já vai sentir. Entendi. Tá. E aí eu posso repetir esse ciclo 3 vezes, 5 vezes, né? Por conta do tempo a gente vai fazer 3 ciclos, perfeito. Tá? 3 ciclos, 3 de bem 5. Feitinho. Bem feito. Senta aí retinho na cadeira, isso ajuda. Se ajeita. Vai lá. Né? Vamos lá? Vamos lá. Então, primeiro, inspira, solta. Longo. O último. Longo. Calma. Respira. E vai.